Feito, pessoal, da avaliação, tá? Quem não mandou ainda, mandem até hoje. Quem não mandou com os nomes, mandem com os nomes de vocês, tá bom? Porque fica mais fácil para identificar e lançar a nota de vocês lá no Google Sala de Aula, tá bom? Então, vamos lá. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre Cattell, né? Sobre a teoria aí dos traços, né? Falamos um pouco sobre isso. Vimos aqui sobre a questão dos sentimentos, dos eggs, falamos um pouco sobre os traços originais, né, e havíamos parado nessa questão aqui da influência, né, da hereditariedade. Quando o Cattell fala, vocês veem que a teoria do Cattell ela é bem diferente de outros teóricos, tá? Apesar de ele ter algumas questões deterministas, apesar de ele ter algumas questões aí que são voltadas para o estudo do ser humano como um todo, ele vai se ater à questão dos traços, mas também não vai ignorar aí a influência do meio, a influência de outros aspectos. É uma teoria que usa fatores, que tem uma ideia aí do uso da estatística também. Por quê? Porque é uma teoria que foi a primeira teoria científica, né, o Cattell foi o primeiro teórico da psicologia que começou a estudar a personalidade de forma mais específica, de forma científica. Até então não tínhamos um estudo voltado para a teoria da personalidade, e o Cattell vem trazer aí essa, digamos assim, uma estruturação desses estudos, tá? Por isso a análise fatorial, por isso a questão dos traços, que são, podemos dizer, coisas que podem ser mensuradas da personalidade. Pessoal, só lembrando que todos deverão mandar aí uma mensagem no chat para a gente poder registrar a chamada de vocês. E só tirar uma dúvida, quem está utilizando o e-mail Elias Alves, para que eu possa fazer o registro? Elias Alves, quem está utilizando esse e-mail, por gentileza? Quem é Elias Alves, pessoal? Desculpa. Tá, pessoal, como se trata de um e-mail aqui estranho, eu vou remover aqui da reunião, tá? Então, vamos lá. Então, assim, para a gente finalizar essa teoria do Cattell, tá? Ele vai trazer um pouco também aí sobre... falar um pouco da genética, da hereditariedade, né? De alguns traços que são influenciados pela hereditariedade e também pelo ambiente, naquela perspectiva acho que vocês viram com Skinner, ontogenética e filogenética, né? Então, ele vai dizer também que esses fatores hereditários e ambientais também são importantes, estatisticamente, para a constituição do sujeito, para a construção da personalidade, tá? Então, assim, essas diferenças nos traços, em grau, em tudo aquilo que a gente já verificou, poderia também ter uma influência genética, né, e uma influência ambiental na teoria do Cato. Além de toda aquela parte de desenvolvimento que ele trouxe, essa influência genética seria aí bem específica, tá? E bem importante também para a constituição da personalidade, tá bom? Então, ele fez algumas pesquisas, né, alguns traços voltados à questão do estudo com gêmeos, estudo de inteligência, e ele acabou concluindo, né, que um terço, né, da nossa personalidade é geneticamente determinado, é por conta de... é determinado geneticamente, são traços hereditários, a nossa personalidade, um terço da nossa personalidade é formada pela hereditariedade, e 2 terços aí dessa personalidade é formada
por influências sociais e ambientais. Então, essa vai ser aí a perspectiva que o Cato vai trazer, né, de que a nossa personalidade ela é formada não por fatores inconscientes, não por fatores aí, por forças psíquicas que vivem em conflito, como diria o Freud, mas que nós temos uma influência da nossa genética, tá? E também aí as determinações das influências sociais, dos nossos relacionamentos, do ambiente, da nossa cultura sobre a formação da nossa personalidade, né? Então, pensando um pouco nos traços originais, né? Por exemplo, a gente vai entender um pouco aí dessa questão da influência ambiental, da influência social. Bom, lembrando aos que chegaram depois, tá, mandem mensagem no chat para a gente poder registrar a presença de todos, tá bom? Aí, pessoal, para a gente finalizar aqui o Cato, ele vai falar de alguns estágios também da personalidade, fases de desenvolvimento da personalidade, né? Então, ele vai propor 6 fases de desenvolvimento, tá? Ele vai dizer aí que ele vai trazer aquela fase ainda, falando um pouco dos teóricos dos psicodinâmicos, dizer que até os 6 anos de idade, não é que a formação esteja completa, mas que é uma fase muito importante, diria-se a fase mais importante da formação da personalidade. Por quê? Porque ali, né, nos primeiros anos de vida, existe a influência dos nossos irmãos, dos nossos pais, né, as experiências do desmame, a experiência ali da autonomia, né, que, por exemplo, o Erickson vai trazer isso. Então, assim, ele vai dizer que também ali tem essa importância, tá? Apesar dele não ter sido aí um seguidor de Freud, mas ele incorporou algumas ideias freudianas à sua teoria, fazendo aí uma condensação, né, uma compilação de outras teorias, podemos assim dizer, trazendo para dentro da sua teoria da personalidade, né? Então ele vai dizer que esses primeiros anos, os 6 primeiros anos de vida, são cruciais, né, para a formação da personalidade e que alguns conflitos aí, trazendo um pouco para a teoria freudiana, podem afetar esse desenvolvimento, tá? Então, ele vai dizer ali que entre os 6 e os 14 anos, né, há poucos problemas psicológicos, né, que é uma fase que se caracteriza com a construção da independência dos pais, né, uma identificação aí frequente aquele momento da sociabilidade que a gente vai ter com as pessoas, né, e até chegar aí na fase da adolescência, né, que para ele é dos 14 aos 23 anos, e nessa fase pode haver uma parte de distúrbios emocionais. Vocês veem que o pessoal falava muito, os teóricos da personalidade falavam muito assim no sentido do que o jovem poderia se tornar. Então, muitos vão falar em delinquência, vão falar a adolescência como uma fase crucial para verificar se a pessoa ia seguir um caminho ali do crime, da delinquência, do uso de drogas ou não. E trazendo isso, o Erickson vai falar isso, outros teóricos também, né? Então, ele vai dizer aí que os principais conflitos que os jovens vão enfrentar nessa fase é o de independência, autoafirmação e relacionado à questão da sexualidade, né? Então, pode haver distúrbios emocionais, pode haver aí também algumas complicações, assim também como coisas positivas a partir dessa fase da adolescência, principalmente relacionado a esses 3 fatores, que é a independência, a autoafirmação e a questão sexual. Exatamente, Miguel. Cada teórico vai ter aí uma questão diferente e a grande maioria, essa parte da meia-idade, está muito voltado às próprias experiências que eles tiveram, né? Então, parece que cada um, a partir da experiência que vivenciou ali, vai ter uma ideia e vai lançar isso dentro da sua própria teoria, como se fosse ali uma percepção mesmo, né? Alguns, por exemplo, como Adler, né, conseguiu confirmar isso na vida de outras pessoas, porque eles atendiam pacientes, né? O Jung também foi dessa forma, consultando aí outras pessoas, atendendo pacientes, conseguiu também identificar aspectos da sua teoria, e ambos depois fizeram desenvolvimento, né, uma melhoria, digamos assim, na teoria deles. Ao contrário do Cato, não. O Cato, ele foi mais cientista, né, ele não atendia pessoas, né, ele foi estudando pessoas num contexto ali da psicologia científica, em laboratório, em ambiente controlado e tal, e ele trouxe essa ideia da sua teoria
muito mais baseada numa questão estatística, numa questão fatorial, tá? Porque ele não fazia atendimentos. Então, ele não tinha esse viés clínico, ele tinha um viés puramente científico, tá? Apesar de ter trazido aí, por exemplo, a questão de algumas outras teorias psicológicas e agregar a sua teoria, tá? Aí ele vai falar aí que tem uma fase que ele vai chamar de maturidade, que vai dos 23 aos 50 anos, bem diferente de alguns outros teóricos, né, que delimitaram aí basicamente duas fases entre esses anos, né? E assim, ele vai dizer que esse período de 23 a 50 anos é um período prazeroso, onde as pessoas constroem suas carreiras, geralmente constroem casamento, situações familiares, têm filhos, né? Se casam, crescem profissionalmente, né? E ele vai dizer que aí a gente tem uma flexibilidade da nossa personalidade nessa fase, né? Então, assim, a principal ideia é que haja uma estabilidade emocional, né? Ele vai dizer que ao contrário de outros teóricos, né, que viam a meia-idade como uma fase crucial, por exemplo, Jung e Adler, principalmente Jung, que falou tanto disso, Freud também trouxe isso, né, o Cato já vai dizer, não, que nesse momento, nessa fase, há uma tendência à estabilidade emocional, então, as mudanças de interesses, de atitudes, elas são pouquíssimas, tá, é como se nós já tivéssemos vivido fases mais complexas, né, a infância, a adolescência, e agora na idade adulta, né, traz essa ideia da maturidade e agora poucas mudanças nos nossos interesses. A gente já é como se nós já tivéssemos construído uma identidade, já estivéssemos certo do que nós queremos para a nossa vida e a partir daí as mudanças que são realizadas elas são mínimas, tá? Não vivemos mais aquele boom, aquela coisa toda que tínhamos na adolescência ou entre as fases da vida que foram fases ali preparatórias aí para chegar até essa maturidade. Aí vai falar na maturidade avançada, né, com 50 a 65 anos, né, que implica aí desenvolvimento da personalidade voltados muito mais para uma percepção, autopercepção, né, das mudanças físicas, sociais, psicológicas, né. Então ele vai dizer que a saúde, o vigor, a atração física diminui mais, né, e as pessoas começam a buscar mais estarem ligadas aos seus valores, né, ligadas aí essa consideração da possibilidade do fim da vida, né, então essa parte da teoria do Cato é muito parecida com a visão do Jung, é muito parecida com a visão dele. Então ele vai dizer aí, vai falar da fase final também, né, que é a velhice, é aquela questão, a gente começa a trabalhar alguns aspectos mais voltados para assimilação de perdas, né, de parentes, de amigos, de cônjuges, né, final da carreira, preparação para a aposentadoria, uma perda de status ali dentro de uma cultura que está muito ligada à juventude e que nós vamos experimentar um sentimento nítido de solidão e insegurança nessa última fase da vida. Então, assim, a gente vai ter aqui as fases do desenvolvimento, né, que ele vai dizer que nós temos na infância, aí tem um quadrinho condensando, tá? O desmame, o treino para tirar faltas, a formação do ego, superego e atitudes sociais, até os 6 anos, né, corroborando com a teoria psicodinâmica. 6 aos 14, que ele chama de meninice, né, independência dos pais, identificação com amigos, ou seja, ali é uma fase que a gente busca construir os nossos laços sociais iniciais, tá? Adolescência, 14 aos 23 anos, conflitos, a base disso, o desenvolvimento é o conflito em relação à independência, à autoafirmação e ao sexo, ou à sexualidade, tá? A maturidade, 23 aos 50 anos, que é satisfação com a carreira, casamento e família, uma fase de estabilidade da personalidade. 50 aos 65, a personalidade tem algumas mudanças, algumas poucas mudanças em função aí da questão das circunstâncias físicas, um período de aceitação, de perda de amigos, de carreira, em função aí da questão das circunstâncias físicas e sociais, tá? E por fim, a velhice é essa aceitação, né? Um período de aceitação, de perda de amigos, de carreira, de status, tá? E uma preocupação aí voltada para a questão da velhice, tá bom? Então, essa parte aqui, deixa eu ver, a gente pode pular aqui, a parte da avaliação também, vocês podem verificar isso, tá, pessoal? Teste de personalidade, pesquisa, deixa eu só verificar aqui para onde a gente vai pular aqui, tá bom? Se vocês quiserem verificar um pouco dessa parte aqui, vocês podem dar uma lida depois, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no conteúdo para a gente poder entender um pouco também, tá? Só para eu
Acho que tem uma parte aqui importante que eu deixei passar. Não, não. É lá com Einstein mesmo. Com Einstein. Então, vamos aqui para Hans Eysenck, ou Eysenck, né? Exato, Miguel. Essa parte da maturidade é a partir dos 55 anos, né? Então, pessoal, corroborando com a teoria do Cattell, a gente vai ter Hans Eysenck, ou Hans Eysenck, como alguns chamam, que é um grande expoente também da teoria dos traços, um grande psicólogo das teorias cognitivas, tá? E ele vai trazer, pessoal, o Eysenck, tá? Ele vai trazer para dentro das teorias da personalidade a chamada genética comportamental, tá? Nós falamos agora há pouco sobre a questão do Cattell, que ele trouxe a ideia para dentro da teoria da influência da hereditariedade, da questão genética, influenciando ali, sendo na verdade, constituindo a nossa personalidade, um terço da nossa personalidade voltada para a questão hereditária. Né? Então, assim, a área de estudo que vai trazer com o expoente aí, como expoente o Hans Eysenck, né, que vai estudar essa conexão entre genética e personalidade, é a chamada genética comportamental. Então, a genética comportamental, ela é um estudo científico da personalidade que leva em consideração a influência da genética ou as influências genéticas, tá? Na personalidade. O principal objeto de estudo é o componente genético. Então, quanto da nossa personalidade, né? Então, tanto Gordon Allport quanto Cattell, eles já haviam falado um pouco sobre isso, né, de que existem fatores herdados. Esses fatores herdados moldam a nossa personalidade, né? Esses fatores que são herdados são tão importantes, né, quanto os fatores ambientais, quanto os fatores sociais. Então, a gente vai ver aqui alguns outros autores que, né, o Eysenck, por exemplo, que teve essa ideia, expandiu esse estudo da genética comportamental, e ele vai falar sobre esse estudo da relação entre fatores genéticos e hereditários e os traços de personalidade. Então, é um teórico dos traços ainda, tá? Mas que ele vai enfatizar muito mais os aspectos hereditários genéticos do que outros teóricos. Então, assim, só passando aqui uma pincelada rápida sobre a vida do Eysenck. Ele é alemão, tá? Ele nasceu em Berlim, Alemanha, migrou para a Inglaterra em 1934, né? Depois de Adolf Hitler chegar ao poder em seu país. Então, aquele movimento de imigração, né, pessoal, que houve durante a época do nazismo, em que muitos, né, tiveram que migrar para outros países, principalmente os cientistas, né? Os cientistas, aqueles que não foram absorvidos pelas ideias lá do Hitler, né? A gente sabe que Hitler tinha muitos cientistas que trabalhavam para ele, né? Que desenvolviam suas ideias, inclusive os experimentos, a parte lá de os campos de concentração foram desenvolvidos por cientistas, né? Os experimentos que eram realizados foram, infelizmente, foi uma época em que a ciência foi utilizada para uma finalidade aí não muito interessante, né? Ou, diga-se de passagem, uma finalidade absurda, mas muitos teóricos, muitos intelectuais, cientistas tiveram que migrar para outros países porque existia uma perseguição e existia também a questão de não compactuar com as ideias do Hitler. Tá? Então, Eysenck foi um desses, que era alemão e foi para a Inglaterra. Então, ele queria estudar física na Universidade de Londres, mas sua base acadêmica foi considerada insuficiente, né? As universidades inglesas são universidades bem difíceis, né? Por exemplo, Oxford, entre outras, a Universidade de Londres, entre outras universidades, instituições inglesas, eram tidas como as melhores do mundo, né? Até um tempo atrás. Então, existia um peso muito grande, né, para você fazer ali uma exigência muito grande para você entrar. Então, a Eysenck passou por essa questão, por essa dificuldade, né? Então, ele foi
desanimou, perguntou aos funcionários da universidade se havia alguma outra ciência, né, além da física, no qual ele pudesse se formar, e ele disse assim, ele aí tem um trecho interessante, que ele falando assim, na sua biografia, disseram-me que havia sempre a psicologia, e minha ignorância perguntei, o que é isso? Né? Você vai gostar, disseram. Então, a psicologia, na época, pessoal, tinha um status, assim, científico questionável, né? Então, o próprio assim que vai dizer isso, mas ele se inscreveu na psicologia na época, né, para entrar na faculdade, entrar na universidade. Então, ele vai dizer, mais de 40 anos depois, perguntaram a Einstein, muito bem sucedido e produtivo, se alguma vez ele havia se arrependido de sua escolha profissional. Ele disse, muitas vezes, mas admitiu que havia se conformado com ela. Tá? Então, no decorrer de uma longa e produtiva carreira, publicou aproximadamente 79 livros, incluindo alguns para o público geral, e 1.097 artigos e periódicos. É uma produção científica gigantesca, né? No momento em que morreu, era o psicólogo citado com mais frequência em todo o mundo. Desenvolveu vários métodos de avaliação da personalidade, incluindo o inventário de personalidade de Einstein, né? O Einstein Personality Profiler, e o questionário médico de Maudsley e o inventário de personalidade de Maudsley. O seu trabalho foi fundamental no apoio ao papel da hereditariedade na descrição da psicologia, da personalidade e integrar o estudo científico da personalidade na psicologia como um todo. Então, isso não foi para os Estados Unidos, verdade, Miguel? Pelo menos um aí que não teve essa... não foi relevante aí, né? Não teve essa ida para os Estados Unidos para ganhar relevância. Então, assim, Einstein ele vai falar, pessoal, de dimensões da personalidade, né? Então, ele teve um estudo ali muito voltado, grande parte da sua carreira foi dentro de um hospital psiquiatra, né, do Instituto de Psiquiatria de Maudsley, que pertencia à Universidade de Londres, e as pesquisas que ele conduziu foi sobre mensuração da personalidade, né? Então, ele tinha essa ideia do Cattell, ele concordava que a personalidade era composta por traços, né, ou fatores, e eram deduzidos a partir da análise fatorial, da análise estatística, né? Só abrindo parênteses, lembre que a análise fatorial ela é feita com base em estatística, por quê? Porque eles trabalhavam com amostragem, trabalhavam com pessoas que não eram dentro de um contexto clínico. Então, quando a gente fala sempre em estatística, quando nós falamos de inferência estatística, a gente vai sempre trazer essa ideia de que nós temos uma amostra, de que aquela amostra, com base na estatística, todos os cálculos, né, toda a parte que envolve, ela é direcionada ali para um todo, tá? Então, passa de uma amostra, que aquela amostra é significativa para representar o que seria o todo, tá? Então, assim, ele, apesar de concordar com o Cattell, ele foi crítico de Cattell, tá? Porque é o seguinte, tem aquela história, pessoal, do sujeito-objeto, tá? Por exemplo, acho que vocês já viram isso em alguma coisa de epistemologia, tá? Aqui no curso, falando assim, de que há uma discussão dentro da ciência de que até que ponto o objeto observado, né, nas questões empíricas, e até que ponto aquele objeto ele sofre influência do observador, né, da subjetividade do observador. Então foi justamente nesse ponto que Einstein que ele vai criticar Cattell, né, como diz o texto aí, a potencial subjetividade da técnica e a dificuldade de reprodução dos resultados obtidos por Cattell, né? Então, embora ele utilizasse também a análise fatorial para revelar os traços, né? Ele complementou seus estudos tanto com testes de personalidade, quanto com estudos experimentais, né? Que levavam ali, buscavam o quê? Uma amplitude, uma gama de variáveis, ou seja, ele criticou Cattell por dizer assim, que Cattell se atinha a poucas variáveis. Então, Einstein não, ele vai desenvolver essa teoria dele com base em mais estudos, com base em mais variáveis, é como se ele tivesse trazido uma robustez maior para o estudo dos traços, tá?
Então, ele e a sua esposa, Síbio, né, desenvolveram vários dos questionários utilizados em pesquisa. O inventário de personalidade de Eysenck exigiu 12 anos de pesquisa conjunta e 20 análises fatoriais. Segundo ele, né, o Eysenck, apesar de ter sido publicado com o nome de Nós Dois, né, e o questionário, né, o inventário de personalidade, é muito mais um marco da habilidade, da paciência e da perseverança dela, se referindo à esposa, né. Então, ele está dizendo aí que a esposa merecia muito mais mérito do que ele nesse estudo, porque houve dedicação e aí a evolução maior da parte dela, né. Então, poucos cientistas em qualquer campo foram tão diretos em reconhecer, né, as contribuições de seus cônjuges para as pesquisas, né, como Eysenck foi, né. Então, ele deu aí o devido crédito à esposa. Então, assim, pessoal, a teoria do Eysenck, ela é bastante interessante, é uma teoria muito bacana, porque ele vai dizer que, lembra que eu falei há pouco que ele divide em dimensões. Então, ele vai partindo desse pressuposto dos traços, da análise fatorial, da análise experimental, ele vai dizer que a personalidade, ela é baseada em 3 dimensões, né? Essas 3 dimensões, elas são compostas por combinações de traços ou fatores, né? É como se fossem supertraços, superfatores, tá? É como se aquela dimensão da personalidade fosse composta por diversos traços de personalidade. Então, ele vai dizer que as 3 dimensões são o seguinte, tá? Extroversão versus introversão é uma dimensão da nossa personalidade, tá? Neuroticismo versus estabilidade emocional. E o psicoticismo, tá? Versus controle, impulso ou funcionamento do superego. Então, assim, ele vai trazer essa ideia, pessoal, e isso vai surgir, por exemplo, testes de personalidade muito focados nessas escalas. Aliás, focado nessa teoria do Eysenck, melhor dizendo. Tá? Inclusive, pessoal, existem testes de personalidade que levam esse nome. Tá? O NP, né, o NPE, né, são testes que são voltados para esse estudo da personalidade. Tá? Então, assim, ele vai trazer essa expressividade para dentro do estudo da personalidade, continuando com essa ideia do Cato, de que como é que eu posso dizer, de que existe traços de personalidade, né, que se juntam e formam ali um grande traço maior. Então, quando ele fala, por exemplo, aí, de extroversão e introversão, a gente já viu isso um pouco em extroversão, são aquela questão do quanto eu sou voltado para o externo, para o mundo externo. Introversão, quanto mais eu sou voltado para o interno, né? E assim, quando a gente fala, por exemplo, em neuroticismo, nós vamos recordar, pessoal, aquele conceito do que é neurótico, tá? Lembra que nós falamos algo, como é que eu posso dizer? Algum tempo atrás que nós estamos falando da questão do que é neurótico e o que é psicótico. Então, assim, quando o Eysenck ele fala do neuroticismo, ele vai falar, por exemplo, aqui de algo muito ligado a, digamos assim, um nível crônico de desajustamento de estabilidade emocional. Ou seja, então, assim, ele vai dizer, por exemplo, que a pessoa que tem altos níveis de neuroticismo são pessoas que são mais propensas a vivenciar sofrimento emocional, a ter ideias, assim, dissociadas da realidade, tendência de ter ansiedade excessiva, são pessoas muito intolerantes à frustração, né? São pessoas, assim, que não desenvolvem tantas estratégias de adaptação à vida. Então, quando a gente pensa em neuroticismo, a gente pensa em uma questão de adoecimento psíquico, tá? Então, quando ele vai falar de neuroticismo, é justamente isso.
O que seria aí versus a estabilidade emocional? Estabilidade emocional são pessoas que têm mais uma propensão à resiliência, são pessoas que têm uma propensão a não desenvolver ansiedade excessiva, de ter um controle emocional maior. O neuroticismo não. Já são pessoas que têm uma tendência, tá, a não ter como é que posso dizer, um desenvolvimento da personalidade saudável. Então, ansiedade excessiva, são pessoas que se frustram com mais facilidade. Então, a pessoa que vai ter um nível de neuroticismo maior seria relacionado a isso, tá? Ficou claro, pessoal? Essa parte do neuroticismo não é tão distante daquela ideia do desenvolvimento neurótico aí das teorias psicodinâmicas, tá? Certo? Aí é o seguinte, o psicoticismo, tá? Ele é digamos assim, que um padrão de personalidade, pensando, vamos lá, vamos pensar na ideia da psicose, do psicótico, tá? O que é o psicótico? Tá? Basicamente, em termos assim, muito esdrúxulos. Psicótica é uma pessoa que ela tem uma fuga da realidade, tá? A pessoa que se desenvolve uma psicose, ela tem uma fuga da realidade, a psicose em si. Quando a gente fala de psicopatas, de psicóticos, né, de transtornos psicóticos, tá? Delírio psicótico. Então, são pessoas que fogem da realidade. O psicoticismo, ele é mais ou menos assim uma ideia de que pessoas que têm uma questão muito voltada de agressividade interpessoal, podemos assim dizer. São traços de personalidade de pessoas que têm uma ausência no controle de impulsos. Então, pessoas que têm uma tendência à agressividade, pessoas que têm uma tendência a tentar prejudicar os outros, pessoas que têm aí essa questão de não desenvolver empatia, né? São aquelas pessoas que prejudicam. Não, isso não é, pessoal, não é a psicopatia, tá? Não tem o psicoticismo, apesar de ter uma relação, não é psicopatia, não seria isso, tá? Nós estamos falando aqui de personalidade patológica, tá? Mas o psicoticismo seria essa coisa. Neuroticismo, pessoal, tem mais a ver com eu, tá? A forma como eu me desenvolvo, a forma como eu encaro a minha vida. O psicoticismo está muito relacionado ao outro. Então, o psicoticismo ele vai ter essa ideia de pessoas que são agressivas com os outros, de que não se importam tanto com os outros, de que os fins justificam os meios. Essas coisas é muito voltada para isso, tá? Então, deu para entender aí, deu para assimilar mais ou menos o que é uma coisa e outra? Deu aí? Perfeito, tá? Então, assim, ele vai dizer que essas dimensões, extroversão e neuroticismo, são reconhecidos aí como elementos básicos da personalidade desde a época dos filósofos gregos, né? Então, ele vai dizer que também a parte de extroversão e introversão, neuroticismo e instabilidade, já se encontra em algumas outras teorias, tá? Por quê? Porque o Jung já falava disso, a parte do neuroticismo, Freud já falava disso, desenvolvimento neurótico da personalidade, os teóricos psicodinâmicos já falavam nessa questão do desenvolvimento neurótico, né? Quando a gente não consegue lidar bem com as questões da vida, de assimilação, a questão da estabilidade emocional, há uma tendência ao desenvolvimento neurótico. Então, assim, ele vai dizer que já eram elementos presentes, né, em outras teorias. E ele vai acrescentar aí essa parte do psicoticismo. Então, assim, se a gente observar aqui, pessoal, essa tabela aqui das dimensões, fica mais interessante para a gente poder identificar. Então, assim, ele vai dizer aí, ó, que esses traços das dimensões, quais são os traços que compõem cada dimensão da personalidade? Então, extroversão e introversão, ele vai ter ali os traços sociável, animado, ativo, assertivo, que procura emoções, preocupado, dominador, aventureiro, né? Ali os traços que compõem a dimensão do neuroticismo versus estabilidade emocional. Ansioso, deprimido, com sentimentos de culpa, com baixa autoestima, tenso, irracional, tímido, mal-humorado. E, por fim, os traços que compõem a dimensão psicoticismo versus controle emocional, de impulso, agressivo, frio, egocêntrico, impessoal, impulsivo, antissocial, criativo e obstinado.
Então, vocês vão ver que são traços, talvez vocês lembrem aqui até alguns dos daqueles 16 fatores que o Catel falou, porque tem alguns aqui. Então, assim, ele vai dizer que esses traços, as pesquisas que o Eysenck realizou, ele vai dizer que esses traços, eles tendem a permanecer estáveis durante a nossa vida, né? Desde a nossa infância até a idade madura, né? Até a velhice. Apesar de nós passarmos por experiências sociais e ambientais diferentes. Então, assim, quando você pensa nisso, pessoal, quando você pensa aqui, por exemplo, no neuroticismo e psicoticismo, qual é a característica de uma questão neurótica e psicótica? É uma rigidez, tá? Então, assim, se eu penso numa pessoa com traço de neuroticismo, por exemplo, aqui a pessoa com baixa autoestima. Então, há uma tendência de que, mesmo havendo situações, experiências sociais e ambientais na vida dessa pessoa que traga um desenvolvimento dessa autoestima, há uma tendência de que esse traço permaneça. Nós estamos falando de traços. Quando a gente fala de traços, só lembrando um pouco do conceito, são características mutáveis ou não, que podem permanecer ao longo da nossa vida. Quando a gente pensa na questão do psicoticismo, tá? Existem traços rígidos na personalidade dessa pessoa. Então, pensando aí na questão de uma pessoa que é impulsiva, por mais que tenha aspectos da vida daquela pessoa, experiências sociais, ambientais, com outras pessoas que a façam ter um pouco mais de empatia, trazer um pouco mais, mas se ela tem esse traço impulsivo de personalidade, há uma tendência desse traço ser rígido, de ele se manter para o resto da vida da pessoa. Então, se nós formos pensar em aspectos de personalidade dentro dessa teoria, a gente vai observar algumas coisas muito interessantes, porque é algo que a gente consegue observar nas pessoas, né? Acredito que todos vocês já passaram pela ideia, ou já ouviram as pessoas falarem, fulano é a vida inteira desse jeito, não muda de forma alguma, né? Por exemplo, só a título de exemplo cômico, a gente tem aí temos um personagem folclórico, né, que é o Seu Lunga, né? Acho que todo mundo já ouviu falar do Seu Lunga, né, que é o ignorante, que é não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, né, então a gente pode pensar ali numa pessoa que tem traços de personalidade muito rígidos, né? Se ele sempre tem, se o personagem, de fato, Seu Lunga existe, tá, pessoal? Obviamente criaram uma caricatura, criaram, assim, ampliaram a questão cômica do Seu Lunga, mas ele, de fato, ele existe, né? Ele tem, inclusive, uma venda lá no Juazeiro e tal, de muitos anos. Mas você pensa, se a gente pensar no exemplo do Seu Lunga, né, que é uma pessoa ali agressiva, fria, né, dá sempre as palavras prontas e não, ele tem uma rigidez ali, né, ele tem um traço rígido de personalidade que não permite que ele tenha ali um comportamento mais flexível, digamos assim, né? Então, acho que um exemplo bem básico para a gente falar poderia ser o Seu Lunga, né, que é um personagem folclórico do nosso, folclórico que existe, né, da nossa cultura nordestina, né, então a gente vai ter aí. Então pensem nessas pessoas que vocês veem que, assim, cara, a gente às vezes se faz, caramba, fulano já passou por tudo, já perdeu pessoas, mas não deixa essa postura, não deixa de ser assim, nem as percas que essa pessoa teve, ela trouxe mudanças para a vida dela. Então, quando a gente pensa nessa rigidez, a gente está pensando nos traços, certo? A gente vai estar pensando nos traços. Que é justamente esses traços que o Eysenck vai dizer que, por mais que as pessoas passem por situações, por experiências, eles tendem a permanecer. Tendem a permanecer, né? Então, ele vai dizer, nossa situação pode se modificar, mas as dimensões mantêm-se consistentes. Então, lembre-se, quando a gente fala de traços, pessoal, a gente está falando também da nossa capacidade adaptativa às situações. Lembra que nós falamos isso lá com o Cátia? Os traços, não me recordo agora qual o tipo de traço, mas tem alguns tipos de traços que nos fazem nos adaptar, que eles só são evidenciados a partir da situação que a gente vivencia. Lembra que nós falamos um pouco disso? E
Ele vai dizer que, apesar dessas situações, durante a situação pode modificar, a gente pode apresentar comportamentos diferentes, mas há uma tendência que a gente permaneça com aqueles traços mais rígidos. Aí o texto vai dizer, a criança introvertida, por exemplo, tende a permanecer introvertida na adolescência e na vida adulta. Então, sempre vai existir alguma coisa que permanece na gente. Nós mudamos muito, né? A gente vai mudando muito ao longo da nossa vida, mas existem ali alguns traços de personalidade dentro da teoria do Eysenck, né, do Eysenck, que, assim, aquela dimensão permanece, né? Então, por mais que nós vamos mudando, aquela dimensão ela vai permanecer para nós, do restante da nossa vida. Então, assim, ele vai conduzir pesquisas sobre inteligência, né? Ele não considerava, ao contrário, por exemplo, ali do Cattell, que a inteligência era uma dimensão da personalidade, era um traço, né? Mas que ela influenciava, né, sobre a nossa personalidade. Sim, Miguel, exatamente. Alguns traços. Se nós pensarmos nessa ideia do psicoticismo, do neuroticismo, tá? A gente vai entender. E assim, pessoal, quando nós falamos de transtornos de personalidade, tá? Nós falamos muito nessa rigidez da permanência em alguns estados, em alguns traços. Os transtornos de personalidade, eles são muito ligados a essa questão da pessoa não desenvolver-se a personalidade de forma saudável. Se nós pensarmos aí nos transtornos, por exemplo, personalidade dependente, personalidade esquizoide, paranoide, antissocial, transtorno de personalidade antissocial. Então, em algum ponto do desenvolvimento daquela pessoa, ela se manteve rígida em algum traço, em algum estado. Basicamente, os transtornos de personalidade são esses, porque esse é o conceito dos transtornos de personalidade. Por quê? Pensando a personalidade como um todo, tá? Há uma rigidez na mudança. A pessoa tem padrões rígidos de comportamento. Ela tem padrões rígidos que não foram modificados. Então, por exemplo, transtorno de personalidade paranoide, que é a pessoa que tem aquela ideia de sempre estar sendo perseguido, de que as pessoas sempre estão contra ela, né, de que ela cria uma paranoia, literalmente. Ela vive uma realidade, tá, que é dela, exclusivamente dela, tá, de que ela está sempre em paranoia. Ela não acredita nas coisas, ela não, ela acha, por exemplo, que as pessoas estão sempre querendo julgá-la de alguma forma, que as pessoas estão querendo se aproveitar dela. Então, a pessoa vive uma paranoia constante dentro do transtorno de personalidade. Por exemplo, o transtorno de personalidade dependente, né? A pessoa que tem transtorno de personalidade dependente, o próprio nome já diz, é aquela pessoa que ela não desenvolveu padrões de comportamento, ela não desenvolveu traços de personalidade, por exemplo, de autonomia. Ela tem uma rigidez nesse traço. Então, é uma pessoa que é muito dependente emocionalmente das outras, é uma pessoa que é muito dependente das outras pessoas para tudo. Ela cresceu, ela chegou na idade adulta, mas é uma pessoa que não tem uma autonomia desenvolvida. Então, ela precisa das pessoas para fazer as coisas para ela. Ela não desenvolve, por exemplo, uma capacidade de assertividade, de falar por conta própria. É sempre uma pessoa que tem ela está sempre por trás de outra. No sentido assim, sei lá, precisa resolver alguma coisa, ela não tem coragem de resolver. Ela não resolve por conta própria. Então, dentro dos relacionamentos que ela tem, relacionamentos interpessoais, ela é muito dependente emocionalmente do outro. Ela se anula muito. Tá? Né? Então, se a gente pensa em transtorno de personalidade antissocial, que tem a ver com a parte psicótica, né? Traços de psicose, né? Aliás, traços psicóticos, melhor dizendo. Transtorno de personalidade antissocial, pessoal, hoje é bom a gente sempre tomar cuidado com esses termos, pessoal, porque é o seguinte, hoje na internet fala-se muito, eu sou antissocial. Ah, porque eu sou antissocial. Ah, porque eu tenho, porque eu sou, como é que as pessoas usam muito, agora fugiu o nome, eu sou bipolar. Quando a gente fala, pessoal, num transtorno de personalidade antissocial, são pessoas que criaram uma rigidez, tá, em relação aos outros.
são pessoas que não têm controle de impulso, são pessoas que têm aquela coisa do agredir o outro, seja verbalmente, seja inclusive agressão física, mas são pessoas que, por exemplo, não desenvolveram empatia. Então, o antissocial é aquela pessoa que tem traços rígidos de que, assim, não me importam os outros. Ou são pessoas egocêntricas, são pessoas impessoais no sentido de que eu não me importo com os outros. Não importa o que eu faça com os outros para obter o que eu quero. Antissocial tem a ver com isso. Antissocial, pessoal, não tem nada a ver com a questão que as pessoas falam na internet. Lembre-se, vocês são psicólogos e vocês precisam estudar e identificar essas questões para não saírem reproduzindo as modinhas, tá? Quando a gente fala, tem gente que diz assim, não, eu não gosto de festa, eu sou antissocial. Não. Você pode ter ansiedade social. É diferente. Agora, antissocial tem a ver com um transtorno de personalidade. Ok? É sempre bom a gente começar, enquanto profissionais, a observar esses termos, identificar quais são as diferenças, os transtornos, para a gente não sair reproduzindo essas modinhas que as pessoas falam aí na internet. Tá? Então, vocês comecem já de imediato a refletir um pouco mais sobre isso. Né? Quando a pessoa fala, que eu sou bipolar. Por que você é bipolar? Não, porque tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou feliz, às vezes eu estou triste de manhã, às vezes eu estou feliz à noite, então eu sou bipolar. Né? Né? Então, basicamente isso. É interessante a gente não reproduzir, pessoal, as questões. Lembre-se, nós estamos trabalhando com ciência, tá? E não com achismos. Ok? Tá. Então, assim, pessoal, essa questão antissocial está muito ligada ao desprezo das pessoas, né? Às vezes, o TPS, ele às vezes até traços na infância já começa a ser apresentado ali, porque o transtorno de personalidade social tem essa questão tá voltado para o outro, tá bom? Então, assim, transtorno de personalidade social, tá? Miguel, hoje é o seguinte, durante um bom tempo, tá? Dizia-se que os psicopatas tinham transtorno de personalidade antissocial. Transtorno de personalidade antissocial, durante muito tempo, foi sinônimo de psicopatia. Hoje é uma distinção. Certo? Então, a gente já trata a questão a pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial com diferenças da pessoa que desenvolve a psicopatia. Certo? E o transtorno bipolar, pessoal, só para vocês entenderem, eu até tem um filme muito bacana, eu já falei dele para vocês, Mr. Jones. Tá? Mr. Jones é um filme fantástico para entender o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é um transtorno que causa muito sofrimento às pessoas que têm. Porque imagina só, você passa 3 meses em depressão profunda, tá? Você vai ter ali uma fase ali de depressão profunda, depois você entra numa fase estável, e daqui a pouco você tem 3 meses de ansiedade aguda. Entende? Esse é o transtorno bipolar. Aí ele tem algumas fases ali entre esses transtornos, entre essas fases que a pessoa tem, tá? E às vezes ele não chega, ele tem um pico de depressão, depois tem um pico de ansiedade, depois ele entra ali, nem entra na ansiedade, nem entra na depressão, ele fica ali um meio termo, então você imagina a sua vida inteira nessas mudanças. O quanto isso não causa sofrimento para as pessoas. Então, quando a gente começa a olhar com um olhar mais empático para isso, pessoal, não automaticamente a gente deixa de dizer que é bipolar. Automaticamente a gente olha para as pessoas que dizem que são bipolares e a gente busca psicoeducá-las, tá? Então é sempre importante a gente buscar psicoeducar as pessoas. Olha, você fala que é bipolar, mas você já ouviu falar no transtorno bipolar? Como que é? Eu sei que você está utilizando isso como uma brincadeira e tal, mas você já leu um pouco sobre o que é isso?
Então, deixa eu te explicar um pouquinho como é que funciona, tá? A gente vai mudando, vai psicoeducando as pessoas, tá? O transtorno bipolar, ele causa muito sofrimento, certo? Então, assim, o modo, cadê? Isso, Vinícius, nesse sentido de a pessoa antissocial. Não, eu sou tímido, introvertido, eu sou recluso. Não. Pessoas que desenvolvem transtorno de ansiedade social, tá? Ou desenvolvem a questão da ansiedade social. Eu já tive pessoas na clínica que tinham. Eu tinha uma paciente muito interessante, pessoal, que era assim. Ela tinha transtorno de ansiedade social e existia um gatilho específico. Ela não gostava de assinar documentos na frente das outras pessoas. Qualquer documento. Então, por exemplo, ela fazia a prova, tá, na faculdade. Quando ela terminava a prova, ela fazia de tudo para que as pessoas não a vissem assinando o nome dela. Sabe, ela relatou muitas vezes, às vezes precisava ir ao banco, fazer assinatura de alguma coisa, ela começava a ter os sintomas de ansiedade, a questão das mãos trêmulas, a sudorese, tá? A sudorese, a questão da angústia, né? Então, ela tem essa questão da ansiedade social. A ansiedade social, pessoal, ela é diferente do antissocial. Digamos que ficou um pouco confuso, vamos só dividir um pouquinho aqui para a gente não se bananar. Antissocial tem a ver com uma questão de agressão. Tem a ver com um transtorno de personalidade, um transtorno de desenvolvimento da personalidade, que, assim, são as pessoas, por exemplo, mentem, infringem leis, agem por impulso, elas desconsideram, por exemplo, a segurança dele próprio e do outro. Então, são aquelas pessoas que elas são antissociais, agem por impulso, são egocêntricos, tá? Certo? Eles têm esses traços. A ansiedade social tem a ver com a questão da timidez, da introversão, do medo que eu tenho. A minha ansiedade, ela é desencadeada quando eu estou entre pessoas. Então, por exemplo, tem pessoas que têm receio de ir a festas, tem pessoas que têm... É uma questão, é justamente o contrário. É a dificuldade que a pessoa tem de se sociabilizar. A personalidade antissocial, ela não está nem aí para os outros. Os fins justificam os meios. Impulsivo, agressivo, obstinado, egocêntrico. A pessoa que tem a ansiedade social é diferente. Ela teme estar no meio das pessoas. Ela teme fazer coisas no meio das pessoas. Entende? Ela teme isso. Tá? Miguel, eu não diria que são níveis, mas tipos de ansiedade. Tá? Então, assim, a gente tem basicamente o seguinte: nós temos a ansiedade comum, que todos nós temos, que é aquela que nos protege dos perigos. Tá? E a ansiedade, ela se desencadeia de forma disfuncional em relação a outros fatores, por exemplo, ao meio. A ansiedade social é a ansiedade que você desenvolve em relação ao meio, em relação aos outros. Então, por exemplo, a minha ansiedade se desencadeia quando eu tenho contato com as pessoas. Então, eu tenho dificuldade de ser assertivo, eu tenho dificuldade de me relacionar com as outras pessoas, eu tenho timidez excessiva, tá? Então, eu tive um paciente, pessoal, que ele era DJ, tá? E ele tinha desenvolvido ansiedade social, assim, ele tocava nas festas, mas na hora das festas ele não conseguia ser aquele DJ. Por exemplo, o Alok. O Alok é um cara que é bem pra cima e tal, que é característico dos DJs. Então ele não conseguia ter essa postura, ter esse comportamento. Ele tinha medo do que as pessoas iam pensar, ele ficava com receio, tá? Então ele tocava, mas ele tocava ali, ele mostrava até alguns vídeos das festas que ele tocava, mas ele ficava muito ali, naquela coisa, só mexendo nos instrumentos, só manipulando ali os sets e tal, mas ele não tinha aquela coisa de empolgar as pessoas. Essa outra pessoa que tinha ansiedade social, ela tinha medo de assinar
as pessoas, assinar na frente das pessoas, tá? Mas, por exemplo, você vai ter a ansiedade que gera o transtorno de pânico, ansiedade que tem as crises de ansiedade que são desencadeadas aí também no meio, que são, ó, por exemplo, tem pessoas que têm crise de ansiedade somente no trabalho. Tem as pessoas que têm um transtorno de ansiedade generalizada, ou seja, praticamente tudo são fatores ansiogênicos para aquela pessoa. Você vai ter ansiedade social, você vai ter um transtorno de ansiedade chamado de agorafobia, tá? Que é o medo de ficar em lugares que você não consiga sair. Então, por exemplo, tem pessoas que têm agorafobia que durante elas vão para um evento que tem muitas pessoas, elas têm ataques de pânico lá, porque elas ficam imaginando, tá? Em termos de pensamento, que se acontecer alguma coisa aqui, eu não vou conseguir sair. Eu vou morrer. Entende? Tem pessoas de ansiedade que desenvolvem a claustrofobia, que é o medo de ficar em lugares muito fechados. Né? Então, a ansiedade, ela tem, além de níveis, ela tem tipos. Existem diversos tipos de transtornos de ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, transtorno de pânico com agorafobia, transtorno de pânico sem agorafobia. Então, você vai ter diversos ali. A ansiedade disfuncional, ela desencadeia-se de diversas formas, tá? Elevador, tá? É um relacionado aí à questão, é um tipo de claustrofobia, tá? Mas acho que tem um nomezinho para fobia elevador. Tem um nomezinho, acho que, mas é um tipo de claustrofobia, né? É claustrofobia, tá? Deixa eu ver aqui, Vinícius. Isso, perfeito, Vinícius. Seu resumo aí foi perfeito. Né, contrário, tudo que tem eu sou contra as pessoas. Antissocial. A ansiedade social, não. Já tem a ver isso com a aflição, né, do medo de estar do meio das pessoas, do medo de estar, de fazer algumas coisas. Por exemplo, timidez. Tem pessoas que desenvolvem ansiedade social e elas são muito tímidas. Elas não, se ela chegar num ambiente que ela não conhece, né, ela não vai interagir, né, ela não vai conseguir interagir ali, ter aquele contato com as pessoas. Então tem isso, tá? Então assim, pessoal, é, ele, voltando aqui para a questão do Einstein, tá? Pessoal, vocês que falam que tem medo aí de lugares fechados, tá? Não sei se vocês já viram ou ouviram esse poema. Assim, vocês conhecem esse poema, pessoal? É um poema de Vinícius de Moraes. Baladas de um Enterrado Vivo. Procurem depois esse poema, todo mundo. Vamos fazer a experiência, tá? Vamos pensar na experiência, na prática, tá? Sugeri para vocês, após a aula, procurem Baladas de um Enterrado Vivo, de Vinícius de Moraes. Leiam esse poema, tá? E depois vocês me dizem o que sentiram, tá bom? Muito show de bola o poema, tá? Ou, se vocês procurarem no YouTube, ele também tem esse poema recitado, tá? Leiam ou busquem recitado. É um poema muito bacana. Aí depois vocês vão lá no privado e me dizem o que vocês acharam do poema. Fica aí a experiência para vocês fazerem depois da aula, tá? Então, assim, aí vamos lá, pessoal. Vamos adentrar aqui, ver se a gente consegue passar essa parte aqui ainda hoje, tá? Então, assim, extroversão. Extroversão. Vinícius, não dá spoiler, Vinícius. Deixa o pessoal ler. Então, vamos lá.
Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de extroversão, a gente vai falar extroversão e introversão. Vamos lembrar de Jung, tá? Lembra de Jung. Basicamente isso. Extroversão. Pessoas que são voltadas para o mundo exterior, preferem a companhia de outras, tendem a ser mais sociáveis, impulsivas, aventureiras, assertivas e dominadoras, tá? Introversão são justamente pessoas que têm características opostas, são mais voltadas para si mesmos, são mais tímidas, né, são mais retraídas, tá? Então é justamente isso. E Einstein, que ele vai falar que há diferenças, sempre que a gente está falando da genética comportamental, né? Ele vai dizer que há diferenças biológicas e genéticas entre essas pessoas que são extrovertidas e introvertidas, né? Então, ele vai dizer aí, ó, verificou que os extrovertidos possuem um nível básico de excitação cortical mais baixo que os extrovertidos, né? Que o nível de excitação cortical dos extrovertidos são baixos, então, como esses níveis são baixos, eles precisam e busquem ativamente a excitação e estímulo, né? Então, os introvertidos já evitam esse estado de excitação, porque o nível de excitação cortical já é elevado. Então assim, ele vai dizer que as pessoas que são introvertidas reagem muito mais fortemente a estímulos sensoriais. Então, são pessoas que têm uma questão sensorial aguçada, tá? Então, assim, essas pessoas têm sensibilidade maior à questão sensoriais dos sentidos mesmo, tá? Então, talvez, por exemplo, pensando um pouco nisso, aquela pessoa que é introvertida, que é mais tímido, quando chega no local que tem muitos estímulos ali, ela se sinta mais retraída, porque ela já tem essa excitação cortical, e quando ela olha muitos estímulos ali, parece que ali ela tem um limiar menor do que os extrovertidos. Então, por exemplo, vamos lá, pensa numa pessoa que é mais voltada para ela mesma, tá? Mais introvertida. Se ela chega num ambiente que tem muitas pessoas conversando, e geneticamente, ali, biologicamente, ela tem um limiar menor para essa assimilação, então ela vai se sentir mais recuada, porque é muita conversa, muita coisa, ali muitos estímulos, são muitos estímulos para aquela pessoa. Então, por isso que ela retrai um pouco, tá? A outra pessoa não, a pessoa que é extrovertida, que é mais, a gente utiliza muito para frente, né? Fulano é muito para frente. Aquela pessoa que é mais para o mundo, mais para as outras pessoas, mais aberta, né? Tem esse nível de extroversão. E assim, pessoal, extroversão o pessoal confunde muito o extrovertido com o simpático. Né? Eu já ouvi muito em entrevistas as pessoas falarem assim, não, eu sou muito extrovertido, né? Como se fosse sinônimo de simpatia. Mas não, extroversão, essa pessoa está errada em dizer isso? Não, não está, por ela dizer que é uma pessoa que é mais aberta ao mundo, às outras pessoas, né? Mais voltada para o externo. Mas extrovertido não é o mesmo que simpático. Apesar de que simpatia pode ser um componente de extroversão, tá? Aí é o seguinte, essas diferenças aí de extroversão e introversão, a gente sempre chegou à conclusão que elas são determinadas, isso mesmo, é apresentado, né? Como é que as pessoas são... lembrei, amostrado. Fulano é muito amostrado, né? A gente fala aqui no Nordeste, utiliza muito essa expressão, né? Fulano é amostrado, viu? Fulano é gaiato. Onde chega, olha, já quer se amostrar, né? Já quer ser o dono de tudo. Pronto. Essa é a questão da extroversão, tá? Aí, pessoal, se nós lembrarmos de Jung, a gente entende perfeitamente introversão e extroversão sem nenhum tipo de problema. Neuroticismo, tá? Neuroticismo é o que eu falei para vocês agora há pouco, está muito ligado à questão da nossa capacidade, tem a ver com adoecimento psíquico, tem, né, voltado para isso. Então, assim, lá no quadro, como diz aí no texto, está dizendo, ó, os neuróticos, né, são pessoas, são característicos, né,
são caracterizados como ansiosos, deprimidos, tensos, irracionais e temperamentais, né? Provavelmente possuem baixa autoestima e têm tendência a sentimentos de culpa. Para Eysenck, o neuroticismo é, em grande parte, herdado, né? Produto muito mais da genética do que da aprendizagem ou experiência. Isso se manifesta em características biológicas e comportamentais que diferem daquelas que possuem as pessoas que se situam no extremo da estabilidade emocional da dimensão do neuroticismo. Então, o neuroticismo como eu já falei para vocês, são pessoas que têm dificuldades, há uma tendência a serem mais ansiosas, né, a desenvolver ansiedade disfuncional, a desenvolver depressão, são pessoas que encaram a vida ali sem muita resiliência, né, que fazem as coisas com mais irracionalidade, são mais temperamentais, têm autoestima baixa, né, têm uma tendência a ter mais sentimentos de culpa, arrependimentos. Então, a gente dá para entender perfeitamente a questão do neuroticismo, pessoal. Nós vamos encontrar pessoas na nossa vida que são aquelas pessoas assim que a gente observa e diz, meu Deus, como fulano é para baixo. Né? Aquela coisa assim, olha, tudo que acontece na vida dessa pessoa, ela observa com um olhar negativo. Né? Porque a questão da questão neurótica tem a ver com isso. Freud falava que os neuróticos são pessoas que têm dificuldades em enfrentar a vida de forma saudável. Né? Então, assim, não significa dizer, pessoal, que as pessoas neuróticas têm transtornos, né? Mas há uma tendência. Né? Então, não diríamos assim que existem pessoas... Freud vai dizer isso, né? Que existem as pessoas normais, as pessoas neuróticas e as pessoas psicóticas. No entanto, todos nós temos traços de neuroticismo. Todos nós temos traços neuróticos. Por quê? Porque em menor grau ou em maior grau, em algum momento na nossa vida, nós vamos apresentar algum tipo de comportamento neurótico. Nem todo mundo passa pela vida com aquela positividade. Nem todo mundo encara situações de vida com uma questão saudável acentuada. Né? Mas é justamente isso que ele disse, Miguel. Ele falou que neuróticos psicóticos normais, mas que todos nós temos traços neuróticos. Em algum momento da nossa vida nós vamos apresentar um comportamento neurótico, uma forma de encarar aquela situação de forma neurótica. Né? Então, ele vai falar disso, né? Que, em suma, todos nós somos neuróticos em algum ponto. É verdade, Vinícius. Até então, a questão era muito voltada para as forças psíquicas, para o inconsciente, né? E não era dado essa visão à genética. Então, os teóricos dos traços vão trazer essa relevância para dentro das teorias, né? Então, deixa eu ver aqui. Aqui está falando de alguns estudos, pessoal, que foram feitos, né? Então, ele vai dizer que, por exemplo, as pessoas parecem apresentar maior atividade nas áreas cerebrais que controlam a ramificação simpática do sistema nervoso autônomo. Né? Então, o sistema nervoso autônomo, vocês lembram que é aquele, né, o sistema nervoso autônomo é aqui, todo aquele que controla a parte autônoma do nosso corpo, a parte independente, inconsciente, podemos assim dizer. Né? Então, as pessoas que têm altos níveis de neuroticismo têm áreas cerebrais muito mais voltadas para a questão do SMA, né? Ou seja, são pessoas mais passivas, no sentido de deixarem-se controlar mais, né? Pela questão biológica. Né? As pessoas que têm traços de extroversão são um pouco diferentes em relação a isso. Esse é o sistema de alarme, né? O sistema nervoso autônomo, é o sistema de alarme do nosso corpo, que responde a eventos estressantes ou perigosos, né? Aumentando a taxa de respiração, frequência cardíaca, sanguíneo dos músculos e liberação de adrenalina. Muito envolvido no mecanismo da ansiedade, né? Segundo Eysenck, nos neuróticos, o sistema nervoso simpático reage fortemente até estressores leves, né? Resultando em hipersensibilidade crônica. Tal condição conduz com elevada emoção e resposta a quase todas as situações difíceis. Então, é como se toda situação que a pessoa fosse vivenciar, apesar de ser mínima, ela reage com ansiedade fora do esperado.
É como se as pessoas neuróticas, elas intensificassem aquilo que elas sentem, aquilo que elas vivenciam em termos de experiências, sempre de uma forma mais exagerada. Lembra que nós falamos isso? Acho que quando eu estava falando de Jung para vocês. Reações exageradas, reações fora de contexto, reações assim, fora da realidade. As pessoas neuróticas têm muito disso. Elas encaram as coisas da vida sempre como uma questão que não é tão saudável, né? O neuroticismo, pessoal, tem esse traço de, por exemplo, de a pessoa encarar uma situação que seria comum para outra pessoa, dela encarar de forma não saudável. Então, uma determinada situação que traria níveis de ansiedade comuns para aquela pessoa que tem o traço neurótico, ela encara com muito mais, como é que eu posso dizer? Com muito mais instabilidade. Ela encara aquela situação de forma assim que chega a ser um exagero, às vezes. Entende? Então, é como se fosse ali, Miguel, de fato, é uma situação que não seria tão estressante, não tem componentes estressores para as outras pessoas, para aquela pessoa, ela é. Você vai ter ali um fundo muito mais estressor, tá? Por conta do traço neurótico que ela tem, que, segundo Eysenck, é genético, tá? Então, assim, ele vai dizer, de fato, os neuróticos, né? Então, aqui, essa parte aqui é importante. Ó. Tal condição conduz a uma elevada emoção em resposta a quase todas as situações difíceis. Então, situações em que a pessoa é confrontada, situações difíceis, ela tende a ter uma reação emocional muito superior. De fato, os neuróticos reagem emocionalmente a situações que para outros são insignificantes. Segundo Eysenck, são inatas essas diferenças em reatividade biológica referentes à dimensão do neuroticismo. Os indivíduos são geneticamente predispostos ao neuroticismo ou à estabilidade emocional. Psicoticismo, tá? As pessoas, quais são as características das pessoas que têm altos níveis de psicoticismo? Assim, isso, exatamente. Bem acima do que as outras pessoas normalmente teriam, Vinícius, exatamente isso. Então, as pessoas que têm traços, né, elevada pontuação aí no psicoticismo, tá? São agressivas, antissociais, obstinadas, frias, egocêntricas e consideradas cruéis, hostis e insensíveis com relação às necessidades e aos sentimentos dos outros. Né? Além disso, relata-se que elas têm mais problemas com álcool e abuso de drogas do que pessoas com baixa pontuação no psicoticismo. Pessoal, quando eu estava na faculdade, eu apresentei um trabalho num congresso sobre comorbidade entre transtorno de personalidade antissocial e uso e abuso de substâncias. Tá? E na época eu fiz, era a comorbidade entre transtorno de personalidade antissocial e uso de álcool. Né? O uso de álcool de forma... as pessoas que são alcoolistas, mesmo, até mesmo pessoas que não são alcoolistas. Mas se há, de fato, pessoal, uma tendência, assim, a pessoas que têm traços de psicoticismo, pessoas que desenvolvem transtorno de personalidade antissocial, a ter mais problemas com abuso de álcool e outras drogas. Né? Os estudos relatam, inclusive, preciso até dar uma atualizada nisso, até hoje chega lá, quase todos os dias chega, porque assim, como eu pesquisei alguns estudos, né, e para esse trabalho e depois para o TCC também, sempre chega para mim, quando lança um novo estudo lá na plataforma que eu utilizei, chega para mim a notificação. Né? Então, a gente, porque assim, eu tinha um grupo de pesquisa da faculdade que eu participava, que era sobre questão de substâncias, né, seria isso mesmo, de pessoas que têm traço de psicoticismo, pessoas que desenvolvem transtorno de personalidade antissocial, têm uma tendência maior a terem mais problemas com álcool e abuso de outras drogas. Né? Abuso de álcool e outras drogas, né? Transtornos por uso de substâncias. Tá? Então, eu participava de um grupo de pesquisa que era sobre álcool e outras drogas, então por isso que eu também fui, posteriormente, fazer o meu estágio no AA, né? Então, porque a gente participava desse grupo. Então, a gente desenvolveu alguns trabalhos, alguns estudos voltados para essa área, né, para a questão de
abuso de álcool e outras drogas, tá? Então, assim, bem interessante, tá? Existem algumas correlações que são bem interessantes. Isso, pessoal, essas correlações a gente encontra através de estudos científicos, certo? Então, muitas das coisas que a gente encontra em psicologia, essas relações, essas correlações, são através de estudos que são feitos com pessoas, estudos longitudinais, estudos, assim, de maior duração de tempo, e chega-se a algumas conclusões, tá? Aí é o seguinte, paradoxalmente, pessoas com alta pontuação de psicoticismo podem também ser altamente criativas. As pesquisas tendem a indicar um grande componente genético relacionado ao psicoticismo. Entretanto, verificou-se também que as que têm alta pontuação do psicoticismo têm pais mais autoritários, controladores, do que as que têm pontuação baixa, dando suporte assim à influência do ambiente na infância. Exemplo básico, pessoal. Acho que todo mundo aqui conhece um pintor bem famoso chamado Vincent van Gogh. Van Gogh tinha traços de psicoticismo, né? Ele era considerado uma pessoa que tinha um transtorno psicótico. E veja a criatividade, os quadros, né? Ele desenvolveu esquizofrenia, né? Então ele tinha os quadros, ele começou a retratar o que ele via, as questões, as alucinações, né? Ele, em alguns dos quadros deles, ele se retratou como ele se via, né? Então, algumas pessoas estudiosas da arte, né, do Van Gogh, eles fazem uma linha do tempo, assim, de como era quando ele pintava, que tinha um desenvolvimento mais saudável, de quando ele foi perdendo, assim, a comparação de quando ele foi perdendo a questão do contato com a realidade, o quanto a evolução que as obras deles teve relacionada a isso, né? Então, é bem interessante. Então, ele vai dizer aí, tem alguns estudos aqui, pessoal, que não são relevantes para a gente. Então, do ponto de vista de Einstein, a sociedade necessita de diversidade fornecida por pessoas classificadas em todos os aspectos das 3 dimensões da personalidade. Tá? Neuroticismo, psicoticismo e extroversão da extroversão. Uma sociedade ideal propicia a cada um a oportunidade de fazer o melhor uso de seus traços e capacidades. No entanto, alguns se adaptarão melhor ao ambiente social do que outros. Uma pessoa com alto psicoticismo, por exemplo, caracterizada por comportamentos hostis e agressivos, pode tornar-se perturbada emocionalmente, exibir tendências criminosas, ou então canalizar seus traços agressivos para uma condição socialmente aceitável, como tornar-se treinador de futebol americano universitário. Um exemplo aí bem americano, né? Aí ele vai falar, Einstein vai falar do papel fundamental da hereditariedade, né? Esses traços, as 3 dimensões da personalidade, são determinados primordialmente pela hereditariedade. Então, a gente já nasce com esses traços, né? Embora a pesquisa indique que o componente genético maior para extroversão e neuroticismo do que para psicoticismo, né? Então, é até incompreensível, pessoal, porque quando ele diz aí, ó, embora as pesquisas indiquem um componente genético maior para extroversão e neuroticismo do que para psicoticismo. Por quê? O psicoticismo ele tem a ver com a questão social, é de como as pessoas se desenvolvem no meio. Então, é para algo externo, é para as outras pessoas. Enquanto que extroversão é para si, para o mundo, neuroticismo é como a pessoa vai se desenvolver, como ela vai enfrentar. O psicoticismo ele tem a ver muito mais dentro das minhas relações sociais, como eu vou me desenvolver em relação às outras pessoas. Por isso que algumas pesquisas dizem que o componente genético tem muito mais a ver com aquilo que é agregado a nós. Então, o traço de extroversão e introversão, ele é meu. Então, eu sou extrovertido, eu sou introvertido. Poderia dizer assim. O neuroticismo é a forma como eu enfrento as coisas. Se eu enfrento de forma mais estável ou mais instável. Já o psicoticismo, ele tem a ver com como eu encaro os outros, com a minha relação com os outros. Ou seja, tem uma questão muito mais social. E assim,
A questão da extroversão e da introversão, a gente pode começar, assim, desde ali o início da nossa infância, a gente já tem isso. Neuroticismo também, a questão da criança, como a criança enfrenta algumas coisas, tá? Já dá para se ter esses traços ali. Porém, o que é mais tardio para a gente enquanto criança? É a saída de um ciclo social extremamente fechado, que é a nossa família, para encontro com o ciclo social do outro, que é a escola, que são os amiguinhos da escola, aquela coisa. Então, ali, até então, o meu ciclo social era a minha família, aquilo é meu, são os meus pais, né? Se a gente pensar um pouco nas teorias psicodinâmicas, a gente vai entender isso, de que a criança, ela entende que ali tudo é ela, para depois ir se desmembrando. Quando a criança vai para o mundo, né, como o Adler vai falar muito bem disso, que ele vê um ambiente hostil, de que, por mais que ele tenha ali aquela insegurança, aquela coisa de relação com os pais lá na família, ela percebe-se agora sozinha. Ou seja, eu preciso me relacionar com pessoas que eu nem conheço. Então, existe um fator social para o psicoticismo no sentido de que é a partir dessa relação com o outro que eu vou desenvolver a forma como eu vou interagir, a forma como eu vou entender esse outro na minha vida. Eu já estou puxando aqui para outras teorias, tá, pessoal? Mas talvez seja por isso, né, de que, assim, o componente, a questão social tem muito, os traços de psicoticismo sejam desenvolvidos mais tardiamente, porque os nossos contatos sociais, que não são os nossos contatos primários, que são nossos pais, a família, sejam mais tardios. Então, a gente sai daquele ambiente que era considerado seguro, né, que é a nossa família, para ir para o mundo, tá? Então, ali é mais hostil, né? Ali é um ambiente hostil, então eu preciso enfrentar novas pessoas, pessoas que eu não conheço, que eu vou percebê-los como iguais a mim ou não, tá? Então, assim, a Eysenck fez comparações entre gêmeos idênticos, né? Então, assim, existem muitos estudos, pessoal, dentro da psicologia, da comparação do comportamento de gêmeos idênticos para ver ali até onde a questão genética também influencia no desenvolvimento da personalidade daquela pessoa, né? Então, assim, pesquisas interculturais, né? Então, há uma comprovação dessas três dimensões dessa personalidade em várias culturas, tá? E o teste, né, os testes de personalidade que utilizam esses fatores, aliás, essas três dimensões, tá? São muito utilizados até hoje, tá bom? Então, assim, você vai ter ali algumas coisas interessantes, por exemplo, o estudo sobre as três dimensões, né? Extrovertido sempre tem emoções mais agradáveis, extrovertido tem níveis basais de excitação cortical mais baixos, neuróticos têm baixa autoestima e altos níveis de sentimento de culpa, neuróticos funcionam bem em ambientes de trabalho acelerados e estressantes, neuróticos têm pontuação mais baixa de capacidade verbal, justamente porque tem aquele elemento da timidez, né? Aí, pessoal, a gente chega aqui para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, no famoso modelo dos 5 fatores de personalidade, do Big Five, tá? O The Big Five, que hoje é a teoria mais utilizada, né, para testes, para questão de personalidade, tá? Então, assim, a gente vai trazer aí esse modelo dos 5 fatores, que é do Robert McCrae e do Paul Costa, tá? A partir dessas análises das teorias de Cattell e de Eysenck, tá? E eles vão conseguir aí trazer trabalhos contemporâneos que amplificam essas teorias e resumem a nossa personalidade a 5 grandes fatores, tá? Então, assim, eles vão McCrae e Paul Costa, eles vão fazer pesquisas, tá? A partir dessas pesquisas, eles vão dizer que existem 5 grandes fatores, 5 grandes componentes da nossa personalidade, que são o neuroticismo, a extroversão, abertura à experiência, socialização e realização. Esse é o Big Five. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, como é utilizado o Big Five hoje. Facebook trabalha muito com o Big Five.
algumas empresas que fazem estudos, tá, que trabalham aí sobre essa questão trabalham com estudos envolvendo testes, envolvendo testes estatísticos, por exemplo, trabalham com o Big Five. Então, só um exemplo básico para vocês também pesquisarem aí, tá? Houve, pessoal, um estudo desenvolvido por uma empresa, se não me recordo bem agora, uma empresa britânica, tá? Que foi responsável por realizar estudos durante a campanha do Donald Trump, certo? E eles utilizaram o Facebook como ferramenta de estudo, tá? Então, eles começaram a lançar, sabe aqueles testezinhos do Facebook que todo mundo faz? Eles começaram a lançar ali, utilizar um algoritmo muito preciso, um algoritmo muito inteligente, tá? Que ele conseguia identificar padrões de personalidade baseados no Big Five, tá? Para entender, por exemplo, ali, qual eram os gostos pessoais daquelas pessoas, o que elas mais se interessavam. Então, eles começaram a estudar, utilizar testes AB, por exemplo, estatístico. Você sabe o que é teste AB, né? Estatística. É tipo assim, eu vou testar uma propaganda, tá, com uma certa imagem. Depois eu testo essa propaganda utilizando o mesmo texto com outra imagem. Eu vou testar essa propaganda posteriormente com a mudança de uma única palavra e ver como as pessoas reagem. Depois eu mudo um termo. Então, são os famosos testes A-B da estatística. Você testa A e testa B. Ou seja, você testa de uma forma, depois testa de outra, para entender ali, em termos estatísticos, o que foi mais atraente, o que foi mais influenciável daquelas duas coisas. Isso é muito muito utilizado no marketing. As estratégias que chamam de copywriting, né? Que é as estratégias, por exemplo, de criar textos persuasivos, né? Criar textos aí voltados. YouTube utiliza teste AB muito. Os algoritmos do YouTube, do Facebook, do Instagram, o Instagram usa demais teste AB. Tá? Por isso, pessoal, vamos lá. Ó, deixa eu só dar uma coisa para vocês. A empresa Facebook, ela utiliza muito a teoria do Big Five. Então, vou só dizer alguma coisa para vocês, tá? Só para vocês dizerem. Só que é o seguinte, tem esse aí, Miguel, existe uma diferença entre copyright, tá? Que é isso aí, o copyright, e o copywriter. É diferente. Copyright tem a ver com direitos autorais. Copywriter, né, que é diferente de copyright. Cadê? Copywriter. É diferente do copyright. Copyright tem a ver com direitos autorais. Copywriter tem a ver com persuasão, com criar textos que atraem as pessoas. Leiam As Armas da Persuasão, pessoal. Dica de livro para vocês, para quem quiser entender mais sobre isso. E assim, o Facebook, pessoal, ele se baseia muito no Big Five. Então, deixa eu só fazer uma perguntinha básica aqui para vocês, antes da gente encerrar, tá? Com certeza, vocês já pesquisaram alguma coisa lá no Instagram, tá? Vamos lá. Preste atenção. Vamos falar de relacionamento. Tá? Tem muitos perfis no Instagram que a gente vê lá coisas de relacionamento amoroso, né? Aí você vai lá e posta aqui, ou você vai lá e curte uma publicação de que você, abre aspas, está na sofrência lá, tá sofrendo por alguém, ou você se identifica ali um texto que fala de uma decepção amorosa e tal. Certo? Ok. Você curtiu, sei lá, ou comentou, compartilhou, postou lá nos seus stories. Certo? Aí, de repente, do nada, você vai abrir lá o pesquisar, tá cheio de sugestões. Ou até mesmo no próprio feed lá, começam a aparecer ali, aí você diz assim, você olha assim, esse Instagram tá adivinhando o que eu tô sentindo, porque tá só aparecendo esse tipo de mensagem aqui para mim agora.
O algoritmo, pessoal, de machine learning do Instagram, ele é muito inteligente. Ele é um algoritmo que utiliza redes neurais, então, ele é muito inteligente. Só que é o seguinte, a gente pensa que, assim, parece que ele está adivinhando o que eu estou pensando, né, sentindo. Por quê? Porque ele utiliza como base, pessoal, os testes estatísticos que são feitos, por isso, mais uma vez, sugiro a vocês, para vocês fecharem isso aqui, assistirem o Dilema das Redes, vocês vão entender perfeitamente o que eu estou falando aqui para vocês. Assistam o Dilema das Redes. Tá? Assistam o Dilema das Redes, que vocês vão entender bem isso aqui. Eles fazem com base numa teoria de personalidade. Então, assim, quando você pensa em neuroticismo, você pensa em extroversão, você pensa em abertura à experiência, socialização e realização, as redes sociais, hoje, pessoal, elas monitoram os nossos sentimentos. Então, com base na teoria, em uma teoria da personalidade, que é bem consolidada, que é a teoria do Big Five, as redes sociais, elas conseguiram criar algoritmos inteligentes que, com base nos traços de personalidade, ela consegue, por exemplo, criar um post para entender se aquela pessoa tem níveis de extroversão ou de introversão. Se elas têm ali, como é que a pessoa, para tentar, por exemplo, inferir sobre o nível de neuroticismo da pessoa. Né? Abertura à experiência, socialização. A partir dali, eles começam a lançar para vocês propagandas, eles começam a lançar para vocês, por exemplo, algum tipo de postagem. Então, se você ali, determinado dia, você postou que estava triste, curtiu alguma coisa dizendo que você estava triste, o algoritmo ele vai começar a procurar ali nos perfis do Instagram e vai lançar lá para vocês alguma coisa relacionada à tristeza. Se você pesquisar sobre signo, clicou lá em alguma postagem de signo, pode clicar aqui no aquela partezinha, esqueci o nome agora, que é o pesquisar, né, ali, você vai para lá, alguma coisa sobre signo, alguma coisa sobre outro. O algoritmo é inteligentíssimo, pessoal. Sim, é lá do carinha o carinha que tá lá no documentário, né, o cara do Dredd lá, ele tá no documentário, é o autor desse livro, né. Oi, Miguel. Essa questão aí que você falou dos algoritmos, e principalmente agora o WhatsApp, né, com essas novas políticas de privacidade que você tem que aceitar para poder continuar na rede, o WhatsApp tem uma política agora de privacidade que gerou muita polêmica, então, se já estava assim, agora vai alavancar. E, assim, pessoal, não devemos nos iludir de que as redes sociais, por mais que nós leamos ali os termos, as políticas de privacidade, elas estão sempre coletando dados. Tá? Elas estão coletando dados o tempo todo. Então, o Zuckerberg diz assim, não, é porque o Instagram, o WhatsApp é criptografado. Balela, gente. Me desculpa, mas é balela. Entende? Você hoje faz uma ligação pelo WhatsApp que é criptografado. É criptografado ali no momento da ligação, mas aquela ligação está gerando dados para a rede social. Então, ele tem acesso aonde você estava. Vocês querem ver, pessoal, acesse vocês que têm conta Google, tá? Depois vocês vão lá no Google e botem assim, procurei lá, meu histórico, lá no Google, tá? Ou, não, é histórico de localização, se não me engano. Procurei lá para vocês verem alguma coisa. O Google, tá? Ele traça cada milímetro ali quando você vai. Entende? Então, se você abrir aqui o seu histórico hoje, porque ele utiliza o GPS, tá? Mesmo com o GPS desligado, ele continua coletando dados offline. Então, você vai aparecer lá quando você pega lá no último mês, aí você recebe o seu histórico lá de localização. Então, ele vai dizer que você foi para casa ele vai lá mostrar o endereço da casa da sua avó, vai mostrar o endereço da igreja, vai mostrar o endereço de onde você foi, de onde você estava. Ele vai estar lá mostrando tudo e mostra a rota que você fez para chegar nesses endereços.
Tem. Se aparecer um novo lugar, um lugar que você não tinha ainda, ele aparece lá. Né? Então, ele coleta esses dados. Então, por histórico de localização, vocês vão conseguir ter acesso a isso. Tá? E não só o Google, tá, pessoal? O iPhone também faz, o iOS também faz isso. Tá? Ele tem esse histórico, tem uma opçãozinha lá dentro do iPhone que você pode ativar ou não, mas mesmo ativando a gente sabe que continua coletando, né? Então, tem essa opção lá. O iOS também faz isso, não só o Android, certo? Então, é ilusão hoje a gente pensar que nós não estamos sendo monitorados o tempo todo, tá? E que isso só tende a se agravar cada vez mais. Tá? A China hoje já é líder mundial nisso. A China hoje ela tem um projeto, pessoal, de catalogar todos os rostos de todas as pessoas da China, ou seja, o maior país em termos de população do mundo quer catalogar todos os rostos de cada pessoa. Como é que eles fazem isso? Câmeras espalhadas por todo o país. Câmeras de infravermelho, câmeras que usam inteligência artificial. Acho que vocês já viram algumas propagandas, né? No YouTube tem lá, que você olha para a câmera, a pessoa está lá traçando o rosto da pessoa, né? Então, o TikTok, né, por conta da política de segurança, né, da política de coleta de dados, foi banido dos Estados Unidos, porque ele faz essa coleta de dados, né, em tempo real. Sabe aqueles aplicativos que mudam o rosto? Sabe, que você bota lá e muda o rosto? Os filtros do Instagram que as pessoas criam, pronto. O Face App e tantos outros aí, eles coletam informações sobre a questão aí dos seus dados, traços. Aí é o seguinte, o que eles coletam, pessoal? Expressões faciais. Você sabe que existem as expressões faciais universais, mas também existem as microexpressões que a gente faz. Então, ele coleta, hoje existe um banco, coleta essas informações, levam lá para um banco, então a pessoa consegue ter acesso a informações muito bacanas sobre a nossa vida, muito legais, né? Mesmo sem a gente permitir, tá? Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, eles vão dizer que, além dessas dimensões, a gente vai ter grandes fatores. Eles retiraram o psicoticismo, acrescentaram abertura à experiência, socialização e realização, tá? Então, ele vai dizer aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. 5 grandes fatores de personalidade de McRae e Costa, tá? Neuroticismo, preocupado, inseguro, nervoso, muito tenso. Extroversão, quais são as características? Sociável, falante, gosta de se divertir, carinhoso. Abertura à experiência, original, independente, criativo, ousado. Socialização, de boa índole, piedoso, confiável, cortês. Realização, cuidadoso, honesto, trabalhador e organizado. São características que compõem os 5 fatores da personalidade, tá? A partir daí, consegue-se fazer pesquisas muito precisas sobre a personalidade das pessoas com base nesses fatores, lembrando aí que são fatores genéticos, sociais e ambientais, entendendo como uma personalidade que tem esses 5 grandes fatores, tá? Então, tem um teste, o NEL-PR, pessoal, que está aparecendo aqui, ele é um dos principais testes que utiliza o Big Five. Acho que o BFP também, a bateria fatorial de personalidade também, tá? A bateria fatorial de personalidade também utiliza o Big Five, tá? Então, assim, basicamente isso, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais interessante para a gente poder ler. Acredito que não. Mas a teoria do Big Five é isso. Né? A gente pode, se vocês quiserem se interessar, por entender esse uso, né? Hoje, existem muitas empresas que trabalham com a teoria do Big Five, existem muitas, hoje, por exemplo, muitos testes voltados para isso, muitas pesquisas voltadas para isso. As redes sociais se apropriaram do conhecimento do Big Five para fins comerciais, né? Então, são teorias psicológicas. Vez ou outra acontece isso, né? Alguma teoria psicológica sendo utilizada para o bem ou não. Né? Então, não vamos relativizar esses termos, tá? Entenda-se bem e mal como termos genéricos, tá? Então, assim, a gente vai ter, o Big Five, ele é muito utilizado hoje, tá? Muito utilizado para grandes finalidades, e, pessoal, assistam o Dilema das Redes. Estou até pensando em passar um trabalhinho para vocês sobre o Dilema das Redes.
acho que seria interessante para a gente contextualizar o Big Five, tá? Vou pensar no caso, certo? Então, vamos aqui, tá? Então, pessoal, por hoje a gente pode finalizar. A parte mais importante dessa teoria já foi vista, tá? Que é para a gente